Oi, pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma vez, mais um encontro nosso, né? Intitulado... Bom dia. Bom dia. Intitulado Educação para a Transformação Digital SAP. É um webinar. E falar um pouquinho sobre os nossos produtos para a educação, as nossas soluções, né? Meu nome é Evandro Gama, eu trabalho com o PRD aqui para a K-Solution, já tem algum tempo, né? Já tem aí mais de 3, 4 anos, né? Trabalho já na K-Solution há 10 anos. Um minutinho só que eu deixei, tem alguma interferência? Deixa eu tirar só essa interferência. Eu vou pedir a gentileza, tem alguém aí com o microfone ligado, só para desligar, por favor. Muito obrigado. Pronto, é que eu não consegui aqui. Muito bem, então, voltando lá, recomeçando, então, meu nome é Evandro Gama, eu trabalho aí na K-Solution, como eu estava dizendo, né? Há mais de 10 anos já, tá certo? E nos últimos 3 ou 4 anos eu venho trabalhando muito aí na pesquisa focada para digital e muito desse universo HANA, S4HANA, né? Ou seja, as pessoas que trabalham nesse mundo SAP entendem que existem duas plataformas bastante presentes, né? A plataforma ECC e a plataforma HANA, né? Dando suporte ao ECC, a plataforma NetWeaver dando suporte ao ECC, né? E a plataforma HANA dando suporte ao I4HANA. Então, a nossa queria ser um marketplace de soluções de educação. Hoje, estudar SAP é bastante dinâmico, né? Você pode escolher vários estudos de SAP e eu me especializei nisso. E estou agora também recebendo a incumbência de ser um diretor de negócios dessa nova área, né? Que chama K-Solution Education and Advisory Service. Então, a proposta nossa aqui trabalhar um pouquinho com a área de aconselhamento e educação quando você tem que fazer uma transformação digital, né? Existe um mercado bastante consagrado de ECC. Esse ECC são as academias convencionais, né? Depois eu vou contar um pouquinho isso lá para vocês, para entenderem essa transformação do que está acontecendo. O mindset está mudando um pouquinho, mas o grande suporte, né, de toda essa estrutura de transformação é dado pela própria SAP. Isso que é o mais interessante. Então, a SAP, né? Então, a minha função diária é todo dia estudar um pouquinho desses cenários de SAP, né? E, então, duas funções, né, sendo P&D, sendo como diretor de negócio, eu gostaria de contar um pouquinho como eu penso, como a K-Solution pensa, para que a gente possa, então, compartilhar com vocês e conquistar a confiança de vocês para que a gente possa trabalhar juntos, né? Quer você seja um consultor, quer você seja uma empresa de consultoria, né? Quer você seja a própria indústria, tá certo? Ou seja, você vai trabalhar em um desses universos, né? Para sustentar aí a sua carreira com a educação SAP, tá? Nós escolhemos 3 cenários para largar, né? Essa área de negócios iniciou em setembro de 2020, e nós escolhemos o cenário de indústria 4.0, digital supply chain e inteligente enterprise, né? Nós vamos falar aqui de indústria 4.0, um pouquinho mais, mostrar o que é o digital supply chain, tá certo? E no próximo evento a gente vai falar um pouquinho mais sobre inteligente enterprise, que é um assunto bastante abrangente também. Não dá para falar de indústria 4.0, digital supply chain, mesmo inteligente enterprise, se você, né, não tiver assim, um bom, mas muito bom conhecimento sobre PLM, sobre manufatura digital, sobre MES, BOOM, sobre ERP principalmente, né? É o berço da SAP. Então, o que a gente fez aí para ajudar vocês, né? Trilhas de educação
para cada assunto dessa transformação. Hoje eu sou, por exemplo, um consultor MM. Como vai ficar a minha carreira nessa transformação digital? Ou se eu sou um consultor de SD, de PP, de PM, né, de FICO, que mudou bastante também, e assim vai. E como que as carreiras técnicas vão se comportar nessa transformação digital, abrindo novas oportunidades de trabalho mesmo, né? No próprio mercado, etc. Então, a gente está aqui para falar assim, olha, para você ir para essa nova transformação, para esse novo mundo, né? Denominado muito pelo mercado Indústria 4.0, outros chamam de transformação digital, mas, na verdade, se você sai de uma indústria antiga e vem para uma nova, a gente apelida de Indústria 4.0, então, nós chamamos isso de transformação digital. E, para isso, nós atendemos desde você, né? Vai se estabelecer, está pensando aí no seu futuro de carreira, né? Existe um mercado incipiente ainda para isso, bastante interessante, tá certo? E também para você que é líder, né? De companhias, de consultorias, das várias verticais de indústria, tá certo? A gente consegue te atender com esses cenários, né? Por exemplo, quero transformar a minha engenharia em 4.0 com a solução. Então, se você ainda não tem, a gente pode te dar uma visão, né? Se você já tem, a gente pode te ajudar a melhorar. Então, nós vamos trabalhar em cenários Greenfield e em cenários Brownfield. Eu acredito que o cenário Brownfield ele é muito mais, ou seja, ele é muito maior. Então, é isso que a gente vai fazer um pouquinho, apresentar o nosso conhecimento, a nossa proposta de trabalho para as soluções de educação da plataforma SAP. Tá certo? Para a transformação digital. Ok? Estamos até o momento com 22 participantes, bacana o nosso público, né? A gente tem essa média mesmo. Muito obrigado, Adriana, Hermano, Anderson, Bruno, Camilo, Celso, Flávio, Isadora, Jesus Ramiro, a Larissa, a Luana, o Luiz Miranda, o Maurício, né? O Norton, a Patrícia, o Ricardo, o Vladimir, a Ágina, a Débora, o Marcelo, o Wesley, e assim vai. Bacana, né? Então, o pessoal interessado. Encontro muito o Wesley lá na minha rede social. Olá, Wesley. Tudo bem? E aí, eu vou mostrar um pouquinho desse cenário. Vamos lá, então. Antes de começar, né, deixa eu falar isso bem rápido, pessoal. Não é propaganda, mas eu vou falar um pouquinho desse cenário de educação SAP. Aliás, desculpa, da K-Solution, né? Em relação à SAP. Né? Muito bem. A K-Solution é uma empresa que já está no mercado aí há 27, 28 anos, já vai para isso, né? Tem uma tradição na área de educação, principalmente, é centro de treinamento de várias brands, várias marcas, né? Microsoft, mais recentemente a AWS, Oracle, a Longa Data, etc. Né? Entre várias, tem mais ou menos 10, 12 brands. Entre elas tem a SAP, né, que é grande, e dentro dessa área, a K-Solution tem uma tradição, né, de se tornar uma referência, uma excelência. Então, vários anos, e especialmente em 2018, né, ela foi reconhecida pela própria SAP como o centro de treinamento com o maior número de consultores treinados na América Latina, tá certo? Isso é bem legal. E quarto do mundo, isso em 2018, né? Em outras ocasiões, ela já teve vários reconhecimentos. Agora eu vou falar um pouquinho da minha área de negócios. Então, a minha área de negócios, ela se encaixa nesse contexto, né? Onde a K-Solution é tradicional por vender a educação para esse mercado ECC, né? E nós queremos, além de o aluno escolher por conta, ajudar as indústrias, né? Os cenários, conversar com os gestores, desde o CEO até com o gestor, com a parte operacional, né? Fazendo processo bottom-up, se for o caso, né? Up-down, e aí vai, né? Então, para isso, nós pensamos em embalar, né? Criar um marketplace para as nossas soluções daqui para frente, para você assim, prosperar na sua carreira profissional. Tá certo? Então, o foco da K-Solution é bem esse, né? E aí, então, nasceu essa nova área para trabalhar com a área de transformação digital. Na verdade,
não é muito difícil, né? Você escolhe os seus cenários, olha, eu gostaria de colocar a minha educação ou a minha empresa no cenário de indústria 4.0, que eu estou enxergando lá na frente oportunidades. A mesma coisa para a digital supply chain. Não se fala outra coisa no mercado em digital supply chain, né? A mudança de comportamento dos negócios das organizações, o comportamento, globalização mudou, né? Então, a gente tinha um aspecto, o mercado pensando de um jeito, após Covid está pensando de outro jeito, e a SAP acompanhou essa evolução de mudança de negócios, e para isso existem novos processos. Então, quando você vai trabalhar com novos processos, você trabalha com o apoio de sistemas de informação, e um desses sistemas de informação é o SAP, tá certo? Então, SAP, se você trabalha em ECC é de um jeito, e se você trabalha em S4 é de outro jeito. Então, assim que a gente vai falar, né? Claro que todo o conhecimento que você tem aí nesse mercado legado, né, ECC, ele é reaproveitado e a tua velocidade de mudança também acompanha. Então, isso que a gente tem que entender. Quando fala de empresa inteligente, que é um terceiro cenário, né, imagina o seguinte, antigamente eu tinha lá meu ECC, bem simples isso, né, o que eu vou falar, isso todo mundo entende, eu precisava comprar tudo, então eu comprava minha instalação, cliente servidor, tinha aí um número de funcionários para cuidar do meu sistema dentro da minha organização com a soma de software e hardware, né? Atualmente, a SAP entendeu que ela aluga o software, faz SaaS e a arquitetura mudou, usando nuvem, usando portais de compras, então tem uma grande vantagem quando você vai para esse outro universo. Antigamente, a educação era de um tamanho pequenininho, né, para ECC, e eu considero que eu estudo isso, então eu estou falando por mim, né? O que é um tamanho pequenininho? Você tem um número de cursos de educação relativamente pequeno, e se comparado às opções de educação que você tem hoje nesse contexto de HANA S4HANA, tá certo? Então, quando a gente fala HANA S4HANA, né, principalmente S4HANA, porque o HANA ele sustenta as plataformas atuais de ECC também, então, mas as aplicações S4HANA, nesse sentido, então, eu acho que houve um avanço de inteligência nas coisas, né? O que significa sair de uma indústria 3.0 e ir para uma indústria 4.0? Eu sempre falo com uma frase muito simples, redução de ciclos. Então, você vai aí trabalhar com as reduções de ciclos, né, de qualquer natureza. Fala um pouco da minha pessoa, meu nome, mais uma vez, né, para quem chegou agora, deixa eu ver, estamos com 24 participantes, muito legal. Aos que chegaram agora, aos que eu conversei sobre bom dia a todos, né? Estamos aí para trabalhar um pouquinho no cenário de educação para a transformação digital SAP, né? Eu sou engenheiro de produção, trabalho, né, com sistemas de informação, focado em sistemas de informação, desde o CAD lá, né, trabalhando com PDM, com PLM, entendendo mesmo, entendendo um pouquinho essa interface com chão de fábrica, né, entendendo as atribuições mais recentemente de ERP ao pé da letra, o que faz o ECC de verdade, todas as transações e como que isso muda para uma arquitetura 4.0 dentro do S4HANA, bem legal, né? Então, eu consigo ajudar aí vocês com essa especialidade, né? Sou pesquisador, tá certo? E sou especialista, né? Já tenho uns 4 anos em transformação digital, tá certo? Nesses cenários que eu já contei para você, indústria 4.0, digital supply chain e empresa inteligente, tá certo? Tenho mestrado pela UFSCar, tenho doutorado pela USP, né? E sou professor e coordenador do curso de pós-graduação em Indústria Digital 4.0 da Mauá, né? Então, lá nós temos 3 semestres, exatamente dentro dessa área também, que eu trabalho aqui na K-Solution. Então, para mim, é muito gratificante ver academia e mercado. E trabalho com muita satisfação aqui na K-Solution, evoluindo aí o conhecimento, principalmente de todos, né? Para essa nova ação da transformação digital da SAP, tá certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto, e dentro eu vou contar um pouquinho o que a gente pode oferecer, né, como soluções de educação, tá? Isso agora, mas também isso sempre no conceito, né, de que você precisa prestar atenção aí na sua carreira profissional, né, e dentro do conjunto da organização. Não dá para você trabalhar
pensando só na sua carreira. Você tem que entender como o seu time vai prosperar, tá certo? Então, isso é bacana também, né? Então, para isso, a gente consegue atender com cursos conceituais, que eu já vou explicar, um conjunto de cursos para S4HANA, tá certo? E HANA, e tudo que é consequência de HANA e S4HANA. Esses cursos são da SAP, né? E nós somos um reseller da SAP para esse tópico. Existe, assim, eu vou exagerar, uma infinidade de cursos. Eu já contei, mas, assim, existe grades, ou a grade anual para cada trilha. Então, hoje você, assim, define aquilo que você quer estudar, escolhe uma agenda, e aí você vai criando um programa de educação para você. Então, assim que a gente orienta, né? Para esses cursos mais avançados de S4HANA, né? Existe dentro dessa linha VLC, primeiro, o que é VLC? VLC, Virtual Live Classroom, é aquele termo, né, que é aula via internet com professor ao vivo, né? Então, em outras palavras, substitui o curso presencial, sendo mais objetivo, principalmente nessa geração da Covid, né? Depois, tem uma outra modalidade de estudo dentro da SAP, também atuamos como um partner oficial, né? Que é o SAP Learning Hub. O SAP Learning Hub o que a SAP chama de self, né? Self-study, você estuda sozinho, tá certo? E aí você tem que entender o conjunto de ferramentas que a SAP te oferece para você conseguir estudar sozinho. Então, hoje você tem a opção de estudar Instructor-led, que é denominado, ou seja, estude com um instrutor via VLC, né? Ou estude sozinho via Learning Hub para fazer a sua transformação de cultura, tá certo? Eu trabalho numa organização e eu preciso, então, entender a cultura de vários departamentos, ou da organização como um todo, ou fazer mudança de mindset, ou entender como que eu posso transformar o meu negócio. Então, tem um serviço que é denominado S4HANA Learning Assessment. Fizemos questão de colocar o Learning, ou seja, é uma avaliação de educação dentro da sua organização, ou da sua consultoria, ou de onde você quiser, né? Para vários mercados, né? Então, a gente conta aí com especialistas, com consultores de mercado, né, que entram muito bem no sentido de como que a minha empresa pode mudar a educação, o mindset, que é o principal, né, fator da transformação digital. Então, é um serviço bastante interessante para nós, né? A Solution ainda, ela oferece uma plataforma LMS, Learning Management System, denominada eCurso Corporate. Se você quiser, assim, criar uma plataforma de gestão de conhecimento dentro da sua organização. Então, ela tem várias contas, várias companhias, né, de grande porte, inclusive a grande maioria, e é um produto consagrado de mercado, tá certo? Em resumo, né, com tudo isso, com toda essa experiência de entregar cursos, né, com o instrutor, curso self, plataforma de conhecimento, né, serviços de avaliação, se for o caso, muitas das vezes o mercado, e quase sempre exige, principalmente as consultorias, as certificações. Então, nós estamos bem alinhados no contexto de programas de certificação. Então, quem vai contratar, contrate um profissional certificado. Isso é o nosso maior conselho, né? Eu já vou explicar por quê. E quem no mercado para ser contratado, com certeza, quem tiver uma certificação tem uma vantagem competitiva a mais em relação às pessoas de mercado, né? Então, é assim que a gente pensa. Resumindo, nós temos aí um conjunto de cursos conceituais, né? Se você quiser aprender tudo isso de uma forma rápida, de 8 horas, máximo 16 horas, são cursos. Eu vou dar um exemplo, né? Quero lá transformar a manutenção da minha fábrica, né? Como que eu vou trabalhar? Então, antigamente eu trabalhava com o módulo PM, e hoje como que eu devo enxergar essa manutenção trabalhando com gêmeo digital? Quais são os cursos? Qual é a arquitetura? Como fica isso, né? Então, o que significa? Você vai colocar sensores nas máquinas, fazer uma transformação preditiva aí, utilizando tecnologia de gêmeo digital. Então, isso a gente consegue contar
também. E aí nós trabalhamos em 3 grandes mundos, né? Engenharia, produção e gestão, com apoio do supply chain, né? Claro, esses 3 mundos precisam disso e entendendo os clientes também. Então, conclusão da história, você pode utilizar os nossos serviços desde partindo da sua própria vontade, né, como pessoa, e escolhendo os cursos que você precisa, nós vamos te orientar, né? Às vezes, a pessoa precisa de uma sessão, então nós trabalhamos também com serviço de coaching de carreira, né? Trabalhando para isso, é muito legal, então você pode me ligar que a gente marca um bate-papo para te orientar. E também para grandes companhias ou médias companhias que querem aí atuar nessa transformação digital com o mundo SAP. Então, essa é a proposta de serviço da K-Solution. Vou falar um pouquinho, né, de transformação digital. Bom, para entender, né, porque quando vocês fizeram a inscrição aqui, a grande maioria, acho que 70% das pessoas, 60%, 70%, né, eu estou exagerando, colocaram que estavam aqui para adquirir cultura de indústria 4.0 e digital supply chain, né? Então, eu vou trazer um pouquinho de cultura, né, dentro do meu conhecimento, dentro da minha profissão, né, que é de P&D, a gente estuda bastante, e contar um pouquinho. Olha, pessoal, se a gente passar um traço, eu poderia ficar falando aqui quase que um dia sobre a transformação digital, dos vários cenários, etc., né? Mas qual é a principal mensagem quando a gente fala em velocidade de entrega, qualidade, eficiência, globalização, flexibilidade de produção, né? Por exemplo, as fábricas, né, param de produzir de um jeito e começam a produzir de outro jeito, tá certo? Por exemplo, esse outro jeito é produzindo muitos produtos em pequenas quantidades, né? Antigamente a gente produzia uma grande quantidade de um produto, tá certo? Então isso mudou. Como que digitalmente os sistemas nessa época de hoje acompanham isso? Então é assim, ó, passar um traço, né? E nesse mundo SAP é simples assim, você está saindo de um ECC para ir para um S/4HANA. Pronto, isso tudo já está pensado, toda essa lógica, e aí você começa a construir vários cenários que o investimento de P&D da SAP já foi monstruoso para isso. Então, nós vamos aproveitar, ninguém vai inventar nada, né? E aí você tem que ter habilidade para entender como que você tem que prosseguir na sua carreira. E aí a SAP bate forte, né? Tem um conjunto de cursos iniciais, entendeu? Que ela, inclusive a própria K-Solution, né, cedem assim, sem custo, né, para você começar o que é isso, e aí tem um prosseguimento na sua carreira, onde você pode escolher ou VLC ou Self no SAP Learning Hub. Então, é simples assim, né? Então, transformação digital para a gente, sai de ECC, vai para S/4HANA, né? Poderia conversar sobre vários temas, a exemplo da globalização, que está mudando esse comportamento, tá certo? Então, a globalização na indústria 3.0 era pensada de uma forma, e agora a cadeia da dinâmica de supply chain, né, do supply chain digital, o que é isso, né, o que é esse conceito? Eu preciso entender o que é um supply chain digital, no conceito de fornecimento mesmo, de cadeia de fornecimento, mas eu preciso entender que digital supply chain também é uma das soluções da SAP. Isso tem um conjunto de entregas. Então, quando a gente fala de supply chain, do que nós estamos falando realmente. Então, isso a gente pode te ajudar na sua educação. Então, isso é muito legal, né, pessoal? Bacana. Tudo bem. Deixa eu só dar um break. Nós continuamos aí com as 25 pessoas, muito bacana, tá certo? Eu acho que já dei bom dia, né? Então, no caso, a gente precise aí de qualquer pergunta, alguma coisa dessa natureza, você já coloque no chat, né? A sua pergunta. Se você quiser abrir o microfone, você pode também abrir o microfone. E, normalmente, para esse tipo de apresentação, que a gente considera mais um bate-papo, né? Se você quiser abrir o telefone aí no meio, o microfone, desculpe, aí no meio da apresentação, pode abrir, né? Porque assim a gente não faz a dúvida só lá no final. Quando a dúvida é muito grande e eu sei que ela poderá ser respondida depois da apresentação, eu aviso. Tá bom. Continuando, então. Né? Então, para quem foi feita essa apresentação? Né? Então, principalmente para você que está aqui, né? No sentido de entender, tá certo?
um pouquinho aí dessa cultura SAP e como que você pode adquirir os cursos, né, os treinamentos, evoluir na sua educação ou evoluir na educação do time da sua empresa. Então, isso que é muito importante. Quando a gente fala em educação, né, para esses 3 cenários, indústria 4.0, digital supply chain, intelligent enterprise, isso não significa que nós podemos atender em outros cenários também, porque existe um conjunto de cenários, tá certo? Que você pode ser atendido com esse tipo de programa de educação, né? Mas, normalmente, a gente pede para que você preste atenção, né, nos novos recursos para a indústria 4.0, no tom do software e no tom positivos, que é muito importante, né? A arquitetura de TI e automação mudou bastante, tá certo? Eu vou contar um pouquinho, trouxe o único slide aqui de indústria 4.0 para a gente, então, assim, contextualizar, né? Para, puxa vida, o que o Evandro está falando, tá certo? Com isso, quando você entra nesse universo, então você começa a trabalhar com as plataformas de IoT, com uma conectividade diferente, né? Então, é um item que você tem que prestar atenção. Precisa prestar atenção na área de inteligência artificial, machine learning, tecnologia de gêmeo digital, tá certo? Então, o que significa tecnologia de gêmeo digital? Os sistemas da SAP estão preparados para isso já no S4, né? Quando você faz a interoperabilidade através dessa tecnologia entre sistemas. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, serve para você também ampliar e fazer o gêmeo digital da sua organização para você, então, começar a trabalhar com desempenho, tá certo? Então, são aplicações distintas, né? E tudo isso numa evolução de 3 para 4, né? Ou seja, de indústria 3.0 para a indústria 4.0. Então, como que isso fica? Uma coisa interessante que muito claro com vocês, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender, é que o maior mercado ainda de SAP está na indústria 3.0 do ECC. Então, nós vamos conversar um pouquinho isso mais para frente, né? Muito bem. Quando a gente Quando a gente fala, então, quando a gente fala, então, de educação, né, para vocês, nós estamos conversando aí com vários públicos, tá certo? Como, por exemplo, consultor de negócios, né? Você trabalha nessa área, desenvolvedor de aplicativos e extensões, né? Como arquiteto de sistemas. Então, como administrador, ou seja, implementei o sistema e estou lá rodando o meu sistema, né? E de cenários expostos são esses tais cenários. Então, como que eu administro isso, né? Utilizando a infra de TI, Dev, né? A área de banco de dados, e aí vai, tá certo? Sou um usuário, um user, etc., né? E trabalho com dados. Já existe um conjunto de procedimentos de educação que a SAP já pré-programou, né? E nós também entendemos isso, estamos para vocês nessas várias áreas profissionais que vocês trabalham. Então, isso que é a principal mensagem desses dados, né? Normalmente, você, como pessoa, né, tem aí o seu crescimento, trabalha dentro de uma empresa e essa empresa tem o foco de atender os seus clientes. Então, nesse contexto, a gente traz uma visão do que está acontecendo aí nesse mercado SAP, saindo de ECC e indo para S4HANA, certo? Muita gente, né, toma o seu caminho linear, as empresas vão progredindo de uma forma, cada uma a seu passo, certo? Algumas mais aceleradas, outras menos, outras com mais dificuldades. E se você não tiver aí uma formação bem transparente, né, do que a SAP está oferecendo, fica um pouquinho difícil para você progredir, tá bom? Entendido só, pessoal? E aí a gente faz uma pergunta, né? Você que está aí assistindo, certo? Onde é que você se encaixa, né? Você é um profissional, um novo profissional, um novo consultor da área SAP, né? Você já tem experiência, você já está aí trabalhando em um daqueles, no mínimo, em uma daquelas funções, né, que eu expus agora para vocês, tá certo? Ou você é uma pessoa, um profissional que trabalha em outras plataformas não SAP e quer entrar para esse mundo SAP. Então, isso é muito legal, né? Porque
essa apresentação é feita aí para você, então, refletir, né, e tomar aí uma decisão de avanço de cultura na transformação digital SAP. Então, isso aqui é o ponto principal. Quando a gente faz avanço de cultura, né, nós vamos ver daqui a pouquinho que a gente tem aspectos de pessoais, que eu venho repetindo, né, a vocês, mas também nós temos principalmente aspectos de negócios, né? Então, a gente está dentro sempre de um time ou de uma organização ou de um grupo de projetos, enfim. Então, a gente tem que evoluir com a nossa educação SAP. Essa aqui é a melhor mensagem disso, né? Só para vocês entenderem, e para contextualizar bastante rápido aqui, não quero gastar muito tempo nisso, enfim, é assim, se a gente for colocar isso no timeline, uma linha do tempo, né? É como se a gente, assim, 2010 houve uma ruptura aqui, ó. Então, você tem todo um conjunto de aplicações da indústria 3.0 e começou aqui uma ascensão a partir de 2011, explicitamente quando foi anunciado aí o evento da indústria 4.0 pela Alemanha, né? A partir de então, se manifestou, entendeu, a SAP e outras empresas alemãs participaram desse acordo, né, para que, então, a Alemanha, através da academia, embalasse um conjunto de ideias, e esse conjunto de ideias foi, assim, repercutido no mundo todo como indústria 4.0. Então, significando esse conjunto de ideias com um conjunto de tecnologias avançadas, né? E, então, a gente percebe, né, a gente que estuda bastante SAP, que a SAP está na ponta dos principais mercados. E aí, nesses mercados, a gente entende que essa indústria 4.0 avançou 1 ano, 2, 3, 4, mas no máximo 5 anos, dando aí a partir de 2015, mais ou menos, né? Então, se a gente pega 2015, indústrias que avançaram nesse mercado 1 ano, 2, 3, 4. Então, esse é o máximo do tamanho desse mercado S/4HANA ainda para essas empresas. Então, um conjunto de tempo, né? Ou seja, uma linha de tempo de, no máximo, 5 anos contra uma linha de tempo aí de 10, 20, 30 ou até 40, dependendo da empresa, uma vez que a SAP hoje tem 45 anos. Então, isso para a gente entender o tamanho desse mercado. Onde está a maior dinâmica desse mercado em termos de oportunidades, se você é um consultor, né? Se você está pensando, eu acho que ainda é a maior dinâmica, eu acho não, eu tenho certeza, porque a grande quantidade de educação e de cursos e de academias que a K-Solution fornece ainda está nesse mercado de ECC, tá certo? Então, só que a K-Solution, para esse mercado de ECC, tem um foco para o consultor júnior, né? E esse novo projeto tem o foco para aqueles consultores que já estão na categoria e querem migrar para essa plataforma S/4HANA, tá? Então, eu consigo entrar aqui direto? Consegue, mas o grande mercado aqui é você que vai decidir, assim, mediante as suas oportunidades de mercado, ou de empresa, ou de transformação de negócio. Então, é só para a gente mostrar um pouquinho dessa linha do tempo, né? Gosto muito desse slide, ele é bem básico, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, mas eu gosto mesmo assim. Falar assim, nós estamos sempre resolvendo um problema com a área de educação. Qual é esse problema, né? É o problema de como melhorar a colaboração e a integração digital na indústria. Então, a gente tem que pensar. Essa é a melhor frase dessa apresentação. Então, eu vou repetir, nós temos que prestar atenção na colaboração e integração digital da indústria. Então, só ganha vantagem nessa transformação digital se o foco principal for a colaboração e integração digital na indústria, né? E, para isso, toda vez que você faz uma inovação, esse tripé é clássico, né? Você tem que pensar em tecnologia, processos e pessoas, tá certo? Então, pensando em tecnologia, o mais fácil, na minha opinião, né? A pessoa tem investimento, tem dinheiro, vai lá e compra a tecnologia, se for o caso. E aí, depois, processos não é tão fácil assim, você tem que fazer modelagem organizacional, remodelar sua empresa para receber as novas aplicações de transformação digital. Claro que não se faz isso em toda a empresa, a gente cria ilhas de transformação. Então, essa é a nossa recomendação. E depois, o que todo mundo diz, e eu também afirmo, o mais difícil está em mudar, né, o mindset das pessoas. Então, isso, e nós estamos aqui para ajudar,
principalmente com aquele programa, né, com aquele serviço que é denominado E4HANA Learning Assessment. Então, E4HANA Learning Assessment é um trabalho, né, de mudança de mentalidade dentro das organizações se for certo. E aí, para isso, existe aí alguns cursos conceituais, né? Então, por exemplo, a minha organização é muito grande, tem lá 100 mil colaboradores, 25 mil, 200 mil, tanto faz, né? E aí, então, você não consegue se você não tiver um foco comum para toda a empresa. Então, ele coloca um foco comum para toda a empresa e cria programas de educação, muito associado, se for o caso, às consultorias que estão te ajudando nesses processos e também, em alguns casos, né, específicos, muito em engenharia, muito em manufatura, tá certo? E muito em chão de fábrica, nós conseguimos te ajudar com programas de educação melhorado, principalmente para você enxergar cenários. Às vezes, é muito comum assim, né? Puxa vida, eu como gestor da minha como indústria, eu quero contratar uma consultoria, tá bom, mas eu preciso me aprofundar um pouco nesse assunto, vai lá fazer o curso conceitual, então ele traz toda uma abordagem para você conversar direitinho com a sua consultoria, e vice-versa, né? Então, às vezes, a consultoria, ela tem, isso acontece muito, e nós atendemos muito isso, né? Dificuldade de passar aí a sua mensagem para a organização como um todo, isso custa caro, né? O projeto da consultoria encarece. E aí, nós temos a oportunidade dessas consultorias nos contratarem para trilhar juntamente, desde o comecinho, já com as trilhas de educação para vocês, né? Então, em outras palavras, né, o que nós estamos transferindo aqui é a confiança da K-Solution. Pronto, né? Então, se a gente fosse passar um traço em tudo isso, assim, por onde começar, então, né? Qual é o cenário de educação e carreira com foco no mercado SAP? Então, a pergunta é bastante interessante. Onde que eu vou continuar a minha carreira? Eu que sou novo, né, vou começar por onde? ECC ou S/4HANA? Eu que já estou lá em cima, né, já júnior, já estou aí com 5, 10, 2, 5, 10, 15, 20 anos de mercado. Como é que eu faço para ter uma visão mais abrangente e mais certa, né, mais decisiva para a minha ação de educação dentro da transformação digital? Lembrando que você sempre estuda por você, né? Ou você é induzido a estudar através dentro de um programa que a sua companhia está investindo em você. Então, tanto faz, tá certo? O importante é que a gente saiba, né, conversar sobre essa transformação digital no cenário SAP, certo? Inicialmente, né? Aliás, nós temos aí as trilhas praticamente consagradas para a indústria 4.0. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, né, mais sobre indústria 4.0 e como a SAP pensa, tá certo? E também repetindo sobre digital supply chain e empresa inteligente, né? E o que a gente sempre diz, né? Principalmente esse slide eu trouxe lá da minha sessão de coaching, foi o único slide que eu peguei lá. Eu, eventualmente, ou quase que frequentemente, né, é o mais certo dizer, eu trabalho numa sessão de coaching de carreira, tá, para profissionais que estão iniciando nesse mundo SAP, que não é o caso dessa apresentação, né, que nós estamos conversando com profissionais. Nosso foco está mais nos profissionais de experiência e querem migrar para esse mundo HANA S/4HANA, né? Então, é isso. Muito bem. Só para quem não sabe, né, dentro do conceito de mostrar um pouquinho desse mercado SAP, o mercado ECC da indústria 3.0 trabalha minutinho só, por favor. Pronto. Trabalha com essa linha. Então, ABAP, BASIS, BW, né, para as funções ou consultores técnicos, COFI, HR, MMPP, PM, SD para os consultores funcionais, né, e criando aquele conjunto de oportunidades que eu já mostrei dentro dos cargos dos profissionais de TI e de negócios, tá certo? Este é o mercado, este é o maior SAP, né? Um minutinho só, por favor. Eu diria, como assim, visão de mercado mesmo, que 90% ainda das oportunidades do mercado SAP está nesse mercado ECC, né?
Isso está evoluindo bastante. Esse mercado ECC, ele é suportado pela plataforma NetWeaver, né? Um pouquinho de história SAP para vocês, tem uma meia dúzia de slides, mas é importante vocês entenderem o porquê dessa transformação. E essas aplicações ECC são sustentadas, né, pelo core aí, que nós chamamos NetWeaver, tá certo? E esse conjunto de aplicações, mais essa infraestrutura, é também auxiliada pelo banco de dados HANA. Então, até então, né, mais ou menos quando eu falei para vocês, 2015, alguma coisa dessa natureza, a SAP decidiu, né, trabalhar com o seu próprio banco de dados, né? Antigamente, você vai ver aí como esse legado ele é extenso, ele tem aí quase 30 anos ou mais, né? Ele tem um conjunto, até então, até essa data, o banco de dados do sistema SAP é suportado por bancos de dados como SQL Server da Microsoft, Oracle, entre outros. Então, isso vai. Aí muda, né? Quando chega a 2015, a SAP muda para uma nova arquitetura, essa, né? Que é esse maior mercado ainda que nós entendemos, e aí entra um conceito de aplicar tecnologias inteligentes, a exemplo de inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, analytics, né? E criando aí a suíte inteligente para contemplar cenários de mercado como, por exemplo, experiência do usuário, manufatura e supply chain num contexto diferente, né? O Digital Core é o S4HANA, né? E aqui ele ganha um nome próprio, então aqui ele já não é mais chamado só de ERP, ele é chamado de Enterprise Management, vai trabalhar com o engajamento das pessoas de uma forma muito mais acentuada, né? Isso em quase todos os cenários, né? Exemplificação Edge, e vai trabalhar com redes de negócios, tá certo? Então, é uma coisa muito interessante, né? Tudo isso, então, passa a ser transferido e suportado pelo banco de dados S4HANA, que, quando você muda para um ambiente de 4.0, então, esse banco de dados transforma em plataforma. Então, que ampliaram, colocaram uma plataforma digital, e hoje essa plataforma digital trabalha de vários jeitos, né, com a gestão de dados, inclusive se transformou numa plataforma cloud. Pronto, então você tem aí uma arquitetura de indústria 4.0, não tem o que contestar, né? Então, arquitetura de ECC, voltando um pouquinho, dessas aplicações técnicas e funcionais de ABAP, né? Desse cenário de educação para a carreira SAP tem que ser entendido dessa forma, e essa nossa sessão, né, esse nosso evento está sendo assim muito focado nas pessoas que têm experiência nesse mercado SAP, certo? Então, isso que é a nossa proposta, né? Muito bem. Um minutinho só, pessoal, deixa eu ligar aqui meu número de participantes, só para entender. Um minuto. Pronto. Bacana, estamos ainda com 26 participantes, só para entender se a nossa audiência está fiel. Muito obrigado aí a paciência de todos. Essa apresentação, normalmente, ela tem 1 hora, né? Eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção, tirar essa 1 horinha aí da nossa vida, para a gente possa evoluir e começar a pensar aí diferente, né, daqui para frente, quando a gente fala de SAP. Então, isso é importante, tá bom? Voltando, então, evoluímos em forma, então, sai aí mais ou menos nessa época, né, que eu já comentei com vocês, de utilizar qualquer banco de mercado e passa, então, a trabalhar com de dados HANA dentro de uma plataforma HANA, que é chamado, né, com inputs atuais, da geração atual, né, a geração da era digital, e tendo um conjunto de outputs, né, ligado a, novamente, atualidade, a era digital. Então, passou a ser denominado, né, desde aquela época, como plataforma de integração digital da SAP. Então, a plataforma de integração digital da SAP é a plataforma HANA, certo? E aí vocês vão entender um pouquinho dessa nova arquitetura, né? Só para mostrar, ó, isso é o banco de dados, aliás, desculpa, peguei aqui, esse pedacinho, e se você for colocar aqui na forma de um diagrama melhor, então você tem um conjunto de outras aplicações e entra na era digital, né, com o avanço, né, dessa própria era, certo? Exemplo de
lá na plataforma, né, você usa IoT, usa a interface com Office 365, um conjunto de analytics mais avançados, apps dos mais variados, né? E utilizando os recursos das novas linguagens de programação, tá certo? Então, isso as mais atuais, tendo interface externa, exemplo de Hadoop, né? Enfim, ganhou aí uma nova arquitetura, tá certo? Gosto também desse outro timeline, muito importante, né, que aqui contextualiza, tá certo? Então, mais ou menos, quando eu disse, em 2011, início de 2012, nós, a SAP lançou a suíte On-HANA, né, aplicou tudo isso até chegar no S/4HANA. Não vou descrever isso, que é muita coisa. Mas só para marcar 2 pontos muito importantes aqui, olha, 2015 começou o S/4HANA, pronto. Então, aquilo que eu falei, né, nós temos aí no máximo 5 anos. Por que eu conto 5? E no meio desses 5 anos nós temos uma Covid, né? Então modificou bastante o comportamento e a SAP conseguiu acompanhar. Hoje nós temos uma SAP muito bem posta no mercado, né, para atender todos os cenários de transformação de negócios. Isso que é importante, né, com as soluções de sistemas de informação, isso é muito importante. E quando você trabalha com sistemas de informação, você está assim, cada um na sua trilha, ou seja, cada um no seu cargo, cada um na sua posição, cada um na sua cultura, e a SAP tem cultura para todo mundo. Então, esse é o melhor recado, né? E a K-Solution complementa essa cultura da SAP com 3 serviços, né? Primeiro são os cursos conceituais, né? Isso é próprio da K-Solution, tá certo? Segundo, a plataforma e curso corporate, se você quiser ampliar toda essa gestão de conhecimento dentro da sua organização. Eu vou dar um exemplo. Então, hoje eu estou trabalhando com SAP, tá bom, tá ótimo, mas eu não trabalho só com SAP, eu trabalho com SAP, trabalho com o Team Center da CIB, trabalho com o Enova da Dassault, enfim, trabalho com o MES lá embaixo, trabalho com... E todo mundo precisa ficar dentro de um ambiente, né, gerenciado de educação e de atualização das pessoas. Então, isso que é o mais importante, né? Então, o corporate, nós conseguimos criar projetos dessa natureza para vocês. Então, isso é muito legal, né? E o terceiro serviço, né, assim, que a gente pode te ajudar também é o I4HANA, né? Você mudando o mindset da sua organização. Então, aí cria um projeto bastante interessante, e sempre nesse projeto quem decide, quem tem as decisões é o próprio cliente. Então, nós ensinamos o cliente a pensar em indústria 4.0, né? Ou cenários, tá certo? Um segundo ponto importante, né, dentro desse gráfico é que a maneira do banco de dados trabalhar antigamente nos bancos de dados clássicos, nós tínhamos uma arquitetura de banco de dados, né, relacional, e hoje nós estamos trabalhando em memory, tendo aplicações relacionais, mas tendo um conjunto de outras aplicações. Não vou me estender nessa área técnica, certo? Não é o caso hoje. O importante dizer, banco de dados em memory dá uma velocidade muito grande, essa aqui é a melhor mensagem. Quantas vezes? Olha, eu ouvi falar de entre 100 até 1000 vezes o banco de dados. Um exemplo está aí, ó, quando você vai rodar um MRP, hoje você já quase que na SAP consegue rodar um MRP em tempo real, graças à velocidade. Tá certo? Então, isso é muito interessante. Para quem tenha que trabalhar com PCP, né, e rodar o seu MRP, às vezes, e ainda, né, no ECC, você sabe o tempo que isso gasta, tá certo? Então, é uma atividade. Outra atividade é que você tem, assim, um Big Data intensivo, e você está, assim, muito em tempo real com muitas atividades, tá certo? Então, se você tem um processamento em memory, se você tem uma agilidade de processamento muito grande. E isso que é o mais legal. Tá bom, pessoal? Então, aqui só para mostrar um pedacinho, né, do comportamento do que é, então, o as aplicações S/4HANA. Esse slide é antigo, é mais ou menos de 2015, eu nem mudei, né, porque a ideia aqui é contar que, ao invés de você trabalhar assim, nas suas linhas, né, muito específicas, então, você tem um conjunto aí de processos já pré-determinados, sustentado por um core, né? Então, esse é um core que é denominado Enterprise Management, certo? Vou dar um exemplo, né? Você vai trabalhar com finanças, tem todo um conjunto de procedimentos, recursos humanos,
com compras, né, com supply chain, com a área de manufatura, com desenvolvimento de produtos, com gestão de ativos, né, com a parte de serviços, com a parte de vendas, inclusive com a parte de mercado, né, marketing, né, trabalhando com e-commerce. Então, os procedimentos já estão formados. E qual é a trilha de educação para isso? Como que eu saio lá? Eu trabalho com infraestrutura de TI e eu quero entrar nesse mercado. Esse mercado HANA. O que eu tenho que fazer? Né? Eu sou aí diretor ou gestor de uma companhia e quero mudar meu... Então, e For HANA te ajuda para isso, dando essa visão das possíveis possibilidades, baseado simplesmente nas soluções e nas trilhas de educação. Certo? Então, é muito interessante. Quando você fala, então, de S4HANA, né, você está falando aí de uma nova interface com o usuário, certo? Que antigamente, né, o sistema SAP ele era assim um pouquinho o que nós apelidamos de duro, né? Ou seja, tinha a sua carinha lá naquela de azul, tal, etc. E hoje você tem o principal fator disso é um empoderamento das pessoas, né? Esse é o principal fator. Então, esse empoderamento se dá com uma interface onde você vai ter uma interface mais amigável, né? Digamos assim, em outras palavras, moderna. Pronto, né? Não precisa falar mais nada sobre isso, certo? Só para lembrar, e praticamente nós estamos terminando aí a explanação do S4HANA, por favor. A SAP evoluiu, né? Então, como isso é uma apresentação do trabalho, né? Para ter uma ideia, para quem não conhece esse universo, tá certo? Hoje nós temos soluções de entrega de softwares de SAP em condições de SaaS, de PaaS, né? Trabalhando com nuvem privada para as aplicações de ERP, de CRM, etc., né? Trabalhando com portais SaaS, né, como Ariba, Fieldglass, Hybris, etc. O que é o Ariba, tá, por exemplo? É um portal de compras, né? Então, puxa vida, aquela maneira de trabalhar com EDI muda um pouquinho, então precisa prestar atenção nisso, como que a educação é feita para isso, né? Um outro público que nós atendemos com bastante intensidade são os gestores de projeto também, né? Então, um gerente de projetos tem que ficar atualizado, né? Então, gerentes de projetos com aplicação ECC tem a sua cultura, mas se você quiser entrar um pouquinho aí nesse mundo do HANA, S4HANA, tem que entender um pouco mais dessas aplicações, certo? E aí vai. Resumindo, então, eu fiz um sumário aqui de finalizar e contextualizar, né? Então, a gente diria assim, olha, hoje o mundo, quando se diz quarta revolução, está prestando atenção em cloud, internet das coisas, um extensivo cenário de colaboração, né, e comunicação e conectividade mais apurado, isso é muito mais interessante, num conjunto de avanços de analytics mais avançado, né, num Big Data mais avançado, a gente precisa prestar atenção, e principalmente na digitalização dos fluxos de trabalho, que foi aquele conjunto de processos que eu mostrei para vocês, né? Então, isso mudou. Entregando soluções para engenharia, para chão de fábrica, para a área de gestão comercial, né? E no contexto aí da indústria 4.0. Então, você precisa entender, quando você for resolver na sua vida, por exemplo, ser um consultor de transformação digital, né? Aprender um pouquinho sobre o que a SAP entrega, tanto na indústria 3.0 como na indústria 4.0. E algumas coisas de futuro, né, que a gente apelida de 5.0, certo? Só para conhecimento, né, na terceira revolução industrial, ou seja, então a gente já tem uma data, né, mais ou menos aí de 2010 para trás, né, o principal personagem era a computação, com as aplicações de TI, automação, etc. Nessa quarta revolução, as empresas, as grandes empresas, né, como, por exemplo, inclusive a Microsoft, a Oracle e todas elas, prestando atenção na colaboração, né, com o uso da internet das coisas e computação em nuvem. Então, que trabalhamos com aqueles três cenários,
nós também prestamos atenção na integração de sistemas de produção na indústria 4.0. Certo? Então, o sistema é uma das nossas principais especialidades para 3 cenários, para a indústria discreta, para a indústria de bateradas, para a indústria de processos. Então, qualquer que seja a indústria de processos, é muito importante qual é o comportamento dos cargos e funções técnicos e qual é o comportamento de cargos e funções funcionais ou de negócios. Tá certo? Então, muito legal. Né? Vou trazer uma ilustração. Vocês devem estar imaginando, puxa vida, mas como isso ampliou, né, na indústria 4.0, se eu fosse comparar, né, com a indústria 3.0, exatamente isso. Né? Então, já por muito tempo, né, se a gente entender, esse é o meu principal assunto de pesquisa, né, a SAP, por muito tempo, então, trabalhou como uma empresa de ERP. Então, tem um sistema integrado, né, e esse sistema integrado mudou aí para uma nova arquitetura. Esse sistema integrado, a SAP ficou consagrada como atender funções de contabilidade gerencial, que é o CO, contabilidade financeira, né, gerenciamento de materiais, vendas e distribuição. Eu coloquei alguns, inclusive o PP, atendendo o módulo de PCP, certo? Muito bem. Tinha aí e tem, né, ainda os módulos para Supply Chain Management, seu módulo para CR, tá certo? Algum avanço na indústria 3.0 para PLM, alguma coisa para MES, tá certo? E essa indústria 4.0 fez a gente integrar praticamente tudo isso. Então, quando eu falo em integrar, então, hoje a SAP não pensa mais só ERP. Claro que é o carro SAP, mas ela pensa o cenário de colaboração de TI para a indústria ou para outros cenários como um todo. E como fica isso na indústria 4.0? Então, por exemplo, nós conseguimos resolver isso com o nosso E4HANA Learning Assessment, né, para a indústria 4.0. E aí você começa a prestar atenção em outras formas de entregar soluções e educação para o mercado. Como? Então, daqui para frente, eu tenho que prestar atenção o que é um Intelligent Products, um Intelligent Factories, um Intelligent Assets, né, um Empowered People, e aí vai. Resolvendo as áreas, se for o caso, de engenharia, manufatura, gestão e o empoderamento das pessoas através da computação ética. Então, tudo isso vem auxiliar aquela principal pergunta, né, ou frase que nós destacamos lá no começo, a colaboração e integração digital para a indústria 4.0. Né? Então, bacana, tudo isso já está pensado, não precisa gastar muito tempo com essa filosofia, né? Nós temos habilidade para dizer o seguinte, ó, então, se eu quiser colocar a minha engenharia num cenário atual, nós temos a forma de fazer isso e a trilha de educação certa para isso. E aí vai com vários cenários. Se eu quiser, então, colocar conceitos de manufatura digital, conceitos de engenharia de manufatura associada com chão de fábrica, associada com a gestão comercial. Então, nós temos aí produtos que vão trabalhar com... Né? Se eu quiser transformar o meu ativo, a gestão de ativos, né, com base em EAN, então eu vou trabalhar com inteligência e assim vai, né, pessoal? Então, entender que muda um pouquinho daquela forma lá, né, de ECC, tá certo? E vem trabalhar com novos cenários de educação. Então, isso é uma das principais mensagens dessa apresentação, né? Isso eu trouxe só para vocês entenderem, entre centenas de cenários, né? Mas, assim, grosso modo, a plataforma cloud, você vai trabalhar com o banco de dados HANA, com as aplicações S4HANA e as aplicações Business Object, tá certo? Portais, né? Através de uma interface com plataforma IoT. Então, a arquitetura mudou, pronto, não preciso ir muito longe, quando você, então, tinha um cenário um pouquinho mais na indústria 3.0. Né? Para quem conhece, agora um pouquinho só mais técnico, para quem conhece, né, e trabalha no mercado de soluções SAP ou com outras plataformas também, nós dizemos o seguinte, que nós estamos saindo aí de um cenário de ISA 90, uma norma internacional, onde a própria SAP participou bastante, de um comportamento linear para um comportamento, então, de rede de negócios trabalhando com a plataforma de produção digital moderna da SAP.
Então, muda a arquitetura, pessoal, não é igual, prestem atenção nisso. Então, como que eu posso melhorar a produtividade e o desempenho da minha organização? Nós temos as trilhas de educação para isso, né? E trabalhando em vários cenários, tá certo? Naquilo que eu já te contei, né? Nós acompanhamos a evolução acadêmica e científica desse mercado também. Então, nós temos o que é um RAMI, o que é uma CATEC, como que você coloca a tua organização no conceito de utilização de gêmeo digital, né? Gêmeo digital é fantástico, assim, você transforma, você consegue realmente transformar os seus processos de negócio, certo? Então, uma coisa muito interessante. Não vou discursar aplicações técnicas, não é o caso, né? Poderia ficar conversando nesse slide muito tempo mesmo, mas só para vocês entenderem um pouquinho de como está mudando, né? Você está usando aqui um conceito de data lake industrial, né? Então, isso é bem legal, né? Nesse conceito, você já consegue incorporar na mesma plataforma, né? Que é o Enterprise Management, funções de PLM, funções de MES, funções de ERP, funções de cadeia de suprimentos, integração com portais, integração com chão de fábrica através de IoT, integração com o campo, né, através, controlando a sua frota, controlando, assim dizendo, o comportamento do cliente, né? Então, introduzindo aplicações de machine learning para conversar coisa com coisa, introduzindo aplicações artificial para aprimorar o seu BI, e aí vai, né? Então, muda um pouquinho um conjunto de coisas, e as empresas estão ligadas, né, nessa mudança, tá certo? Coisa que a plataforma antiga tinha um comportamento um pouquinho mais linear, né? Conforme eu citei, né, trouxe um slide só sobre isso, né? Bacana, pessoal, antes de continuar, queria comentar com vocês que nós estamos aí com 30 pessoas, muito bacana, né? A nossa audiência aumentando. Poucas vezes eu vi isso, né? No meio de uma apresentação, a nossa audiência aumentar, mas muito bacana, viu? Depois, no final aí da minha apresentação, não falta muito, né? Nós começamos aí pontualmente 8h30, já falei mais ou menos 1 hora, deve ter mais uns 10 minutinhos só, né? Minha apresentação sempre 1h10, para entender um pouquinho das oportunidades que vocês têm aí de melhorar um pouquinho a educação SAP sua e de onde você trabalha, certo? Muito legal, né? Então, continuando, nós saímos aí de uma arquitetura, né, ó, que a gente estava comentando, indústria 3.0, e partimos para uma arquitetura de 4.0. Quem pensou essa nova arquitetura? A SAP. Para esse universo SAP, claro, esses da SAP, né? E, então, nós transformamos aí um conceito, até então, que é denominado como pirâmide, né? Automação na forma de pirâmide, que era assim, né? Simplesmente. Então, você tem os seus dispositivos de chão de fábrica, os seus controladores lógicos programados, vai para a área de processo, passa pela área de MES e tem a gestão comercial ERP, né? Muito bem. Então, isso tem uma integração vertical muito mais comportada, embora as dificuldades da época enormes, né? Se comparada hoje já nas redes de automação. Então, você tem, assim, redes de automação, você automatiza o seu chão de fábrica, a sua frota, seu campo, seu agronegócio, o seu controle de clientes, enfim, né? Aquilo que você quiser, através de IoT, trabalhando com plataformas de nuvens, a exemplo da Amazon, da Microsoft, da Siemens, né? E um conjunto delas, todas elas, WEG, Rockwell, enfim, todas essas marcas, né? Essas grandes players do mercado, Cisco, enfim, tem as suas plataformas de IoT em nuvem incorporadas. As mais genéricas, né? A exemplo de AWS e Microsoft, né? Para pessoas que trabalham nas áreas técnicas de infraestrutura, banco de dados e desenvolvimento é fundamental, criam um conjunto de novas profissões, e a SAP acompanhou isso, criando um conjunto de novas oportunidades. Então, nós sabemos te orientar nesse sentido que está acontecendo, né, nesse cenário. Quando você chegar aqui, então, você praticamente tem que entender um pouquinho de gêmeo digital, né? O que é um gêmeo digital? É como se você tivesse um recurso, uma coisa, a exemplo de uma máquina, e você coloca aí um espelho digital daquilo que você precisa naquele seu recurso, né? Isso pelo RAMI é denominado AAS. Administration Shell. Isso é só um exemplo conceitual, pessoal, mas tudo isso já está embutido dentro das aplicações do SAP, né? Então,
agora os 3 cenários que eu gostaria de mostrar, tá certo? Basicamente, nós já vimos o conceito da transformação digital SAP, isso é muito importante, mas prestando atenção que nós temos preparado aí um conjunto de cursos, treinamentos dos mais diversos, com autenticidade SAP, né? Uma vez que nós somos partner da SAP, para que você, então, contemple a sua carreira profissional. É sempre assim, né? Alone, ou seja, na carreira solo ou dentro de uma organização. Tá bom? Então, quando a gente fala assim de indústria 4.0 ou soluções de indústria 4.0, a SAP está contando assim, olha, você tem que reinventar a manufatura, que é tudo isso que eu já conversei com vocês, principalmente utilizando os recursos daquelas plataformas de IoT que eu contei para vocês. Então, hoje a SAP tem uma plataforma de IoT, hoje ela tem cenários de entrega e tem, assim, soluções contempladas com parceiros, né? Na área de robótica, em quase todas as áreas, né? Existem alguns cases muito interessantes. Um deles que eu gostei bastante foi a integração digital da indústria 4.0 da SAP com a KUKA Robots. Né? Então, você consegue automatizar suas linhas de produção. Isso, para quem estiver interessado, passa um e-mail para mim. Lá no final eu vou deixar o meu e-mail e aí eu mando o link desse vídeo para você. É muito legal. Tá? Fala um pouquinho só do que é a indústria 4.0. Muito só, pessoal. Falar um pouquinho só, tem um único slide também, né? Acrescentar um pouquinho de cultura para vocês. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a primeira coisa, para quem quiser se aprofundar nessa história, né? A primeira coisa que eu recomendo é acessar uma plataforma que chama Industry 4.0, ou seja, Indústria 4.0. É uma plataforma, é uma iniciativa da Alemanha, né? Onde ela tem de transferência de tecnologia com vários países, inclusive Estados Unidos, França, Itália, China, Japão, etc. E criou-se lá, então, uma referência à indústria 4.0. Isso é o mais importante. E dentro dessa referência, você vai encontrar aí mais ou menos uns 130 papers. E, pasmem, né, um dos principais percussores da indústria 4.0, e inclusive dessa plataforma, Indústria 4.0 na Alemanha, é a própria SAP. Entre outros, tem gente da Siemens, tem gente da Rocker, tem gente, enfim, né? Mas a SAP está muito presente. Então, todo esse conceito de estrutura de indústria 4.0 foi assim trazido para as aplicações da SAP, aonde o próximo slide, se não me engano, traz um blueprint, né, dessa estrutura que a SAP já pensou. Nós estamos assim contentes por poder ajudar vocês com as nossas trilhas de educação para que você contemple esses novos cenários. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a indústria 4.0 ficou consagrada com o uso, assim dizendo, né, dos recursos de 9 pilares. Por exemplo, realidade aumentada, Big Data, robôs, simulações, manufatura aditiva, sistema integrado, computação em nuvem, internet das coisas e segurança da informação. Puxa, muito legal. Mas, assim, quando você vai trabalhar com a SAP, você trabalha intensivamente com Big Data, intensivamente com a internet das coisas, intensivamente com a computação em nuvem, intensivamente com sistemas integrados, quase que sempre. Então, e quando você vai trabalhar com sistemas integrados, não tem melhor que adotar o We4HANA Learning Assessment, ou seja, se você não tiver cultura para isso. Então, aí nós já estamos falando de organização, tá bom? Então, só para você entender como que nós estamos pensando. Puxa vida, lá na 3.0, muito simples, né? Eu vou lá, faço a minha inscrição no módulo MBA e sigo a minha trilha, 90% de mercado garantido, tranquilo. Mas se eu estiver pensando, estiver lá em cima e pensando aí numa educação melhorada, pode contar para a gente, né? Individualmente ou para a sua empresa. Então, desculpe eu repetir, mas esta é a nossa proposta dessa apresentação, né? Então, vou ficar isso na visão da SAP. É como se você estivesse fazendo isso. Ó. Eu tenho aqui os meus recursos físicos e creio um gêmeo digital da minha organização. Então, o conceito de gêmeo digital está muito bem formulado, mas eu vou ter muito trabalho para criar esse gêmeo digital, praticamente nenhum trabalho, porque todas
a visão de trabalhar como gêmeo digital já está pronto nas aplicações SAP. Então, é assim que a gente pensa. E quais são essas aplicações? São essas. Você tem aí a SAP trabalhando com um conjunto de entregas para o mundo físico e um conjunto de entregas para o mundo virtual. Se você comparar, né, mundo físico e mundo virtual, você teria assim um espelho. Então, esse conceito de gêmeo digital já está intrínseco nas entregas da SAP. Isso é muito simples, né? É como se você estivesse assim, né, colocando aí, tratando aí as coisas, né, físicas, como os robôs, os seus recursos, as suas frotas, as pessoas, as máquinas empilhadeiras, né? Enfim, conjunto de ferramentas que estão lá no chão de fábrica ou em campo, né? Depois, no caso de chão de fábrica, você sobe para os sistemas supervisórios, a exemplo de sistemas SCADA, você coloca aí o auxílio do IoT já, né? Com parceiros de conectividade, isso é muito importante perceber, tá certo? Por quê? Porque você não precisa usar extremamente só SAP, né? Tem um conjunto de outros recursos, cada um com o seu mérito, né? Você, indo um pouquinho mais além, você precisa monitorar essa história e tomar decisão, né? Com recursos de engenharia de processo e manufatura, principalmente no planejamento dos processos e no layout de fábrica e nas simulações nesse caso. Então, aqui você tem interfaces com algumas aplicações de outros players, inclusive e da própria SAP, em algumas ocasiões, para manufatura digital, né? Entre o conceito de MES, para a gente, então, tratar, interfaceando com a gestão comercial, que é o ERP, para a gente tratar questões de inventário, de manufatura, operações de qualidade, operações de manutenção, né? Um item muito importante que é a segurança e saúde no ambiente de trabalho também, né? Que é muito importante, EHS, tá certo? E utilizando aí um conjunto de aplicativos e APIs que você possa criar ou usar de terceiros, tá certo? Se você perceber, ó, essa linha de cima é a mesma. Então, operação de inventário, operações de manufatura, qualidade, e assim por diante. Exatamente a mesma. Então, você entra aqui... Entra aqui, um minutinho só. Deixa eu ver se eu consigo colocar a mão, não sei por quê. Mas dá para colocar do Wesley? Não, ele faz de novo, então está mas é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Pode dar esse pedaço aqui? Foi. Ele pegou. Evandro, você mutou seu microfone aí, tá? A gente não está te escutando. Desculpa, eu acabei colocando o meu microfone no mudo, desculpa. Quando ele fala, isso. Estão todos me escutando, né? Alguém responde, por favor, Larissa? Agora sim. Tá bom, obrigado. Desculpa a confusão. É que, às vezes, sem querer, alguém solta o microfone e eu não sabia colocar todos aí no mudo, eu aprendi. Então, muito obrigado. Continuando, então, pessoal. Então, assim, tudo muda, né? O que muda mais? O que eu gostaria de destacar mais para vocês? Assim, quando você vai lá para o mundo virtual, o que é, na verdade, o mundo virtual, né? É o seu mundo de sistemas, onde você vai utilizar, por exemplo, na cadeia de suprimentos, um novo conceito integrado, desde o planejamento da logística, desde o planejamento da cadeia de suprimentos, desde um planejamento mais integrado com a gestão de ativos, enfim. Então, vai trabalhar com redes de negócios, vai trabalhar com nuvem, vai trabalhar... Como que eu faço a minha educação para essa transformação digital dentro da indústria da SAP? Então, a indústria 4.0 da SAP, na verdade, é um cenário. E você começa, por exemplo, com esse blueprint para esse cenário da indústria 4.0
da SAP. E aí, o difícil, né, e a nossa ideia para tudo isso foi assim, mas o que eu estudo para chegar num resultado produtivo, num resultado eficiente para fazer essa transformação digital, ou para ficar de olho na evolução de mercado, quais são as novas profissões e o que o mercado está exigindo, né? Engajar o mercado para sobreviver e para progredir. Então, essa é a nossa melhor mensagem. E dentro desse contexto, então, não vou repetir, nós temos todas aquelas opções, né, de educação, desde self até para corporações, tá certo? Então, como exemplo, né, quando você, então, entra nesse cenário de indústria 4.0 da SAP, então, agora falando de indústria 4.0 como um dos cenários de SAP, eu preciso prestar atenção em 12 competências agrupadas em 4 grupos, né, de 4 formas. Okay? Por exemplo, com a área de produtos, com a área da fábrica, com a área do engajamento das pessoas, né, o empoderamento das pessoas e a de ativos inteligentes. E aí você começa a entender um pouquinho das funcionalidades para você fazer essa transformação ou para progredir, né? Tenho lá um PLM quase que trabalhando standalone, né, da SAP mesmo, e não consigo fazer uma integração mais aprimorada. Então, chegou a hora aí de entender um pouquinho do cenário, né? Então, isso, na minha opinião, é quase que uma obrigação, né, dos gerentes de projetos, dos diretores, das pessoas que estão liderando os grupos de TI, de arquitetura de negócios, né, ou de processos de negócios, enfim, existe oportunidade para todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Quando você, então, pega um item, né, SAP, S/4HANA Manufacturing for Production Engineering and Operations, você está trabalhando aí com um sistema bastante consistente, integrado, né, de gestão de produção e operações dentro de cadeia de suprimentos, já digital, se for o caso, fazendo um elo com isso, né? E aí entram 2 conceitos muito importantes. Um que nós já vimos, que é o Digital Twin, né? Tudo isso que eu já mostrei para vocês, e um novo, para quem não conhece, que é o Digital Thread. Então, o que é um Digital Thread? Então, como eu faço o caminho de encadeamento de todas as aplicações para chegar no resultado final? Então, para chegar no resultado final, você conta aí com cenários, né, de encadeamento das informações e dos processos. Isso, basicamente, é denominado de... Certo? Então, resumindo mais uma vez, né, como eu estudo para isso? Quais são os cursos? Quais são os cursos de acordo com a minha área? Quais são os cursos de acordo com o meu nível de gerência? O que eu preciso para isso? Bate papinho e tal, te dá uma orientação. Você, quem sabe, passa a ser um cliente nosso. Então, muito presente aí na área de engenharia, muito presente aí na área de manufatura, muito presente na área de gestão comercial, exemplo do próprio ERP, né? Agora, migrando a ERP inteligente, né? Muito presente aí na transformação da cadeia de suprimentos, chamando, então, Digital Supply Chain. Então, só para você entender que entram 2 conceitos, vou voltar um pouquinho, Digital Twin, onde nós já conversamos, esse slide é da SAP, né? E para entender que a SAP, então, adotou todo esse conceito de indústria 4.0, até porque foi ela quem criou, tá certo? Foi uma das personagens dessa criação, né? Então, Digital Thread é uma coisa simples, muito importante, e não dá para trabalhar com Digital Thread se você não trabalhar com Digital Twin, né? Que é a tecnologia de interoperabilidade, tudo isso dentro, pronto, já do Leonardo, pronto, já do ERP inteligente, Customer Experience. Então, onde é que você vai estudar? Tá? Então, isso é muito importante. Nosso foco principal é a educação. Às vezes pergunto para a gente, mas você implementa sistemas, você tem equipe para isso? Não, nossa equipe simples, não é grande, é pequena. A Cassoluxo hoje, né, ela tem assim, mais ou menos uns 120 colaboradores, só trabalha com educação, e a minha área ainda é uma área iniciante dentro da Cassoluxo, né, dentro desse cenário, aliás, da Cassoluxo, tá certo? Muito bem. Nós estamos aí prontos para te ajudar com bastante experiência, né? Importante contar um pouquinho com a minha experiência profissional nessa área de manufatura, focada em sistemas de informação. Então, tudo isso a gente quer botar para você usufruir. Trouxe aqui um outro cenário, né? O segundo cenário, então, o primeiro de indústria 4.0, que tinha
prometido para vocês lá no começo da apresentação, já contei. Esse aqui eu vou falar um pouquinho rápido, depois vou falar um pouquinho do que é Digital Twin, porque isso fica pai na cabeça de vocês. Então, nós temos aí, novamente, né, com foco em educação, com foco em programa de educação, nós conseguimos trilhar, né, quais são os programas de treinamento ou certificações, estudando self ou instrutor, para desde a área de engenharia, a área de manufatura. Então, isso é um ciclo: você projeta, você fabrica, você entrega, você sustenta, né? Então, você fabrica, você entrega, você projeta, você fabrica, você entrega, integra, você sustenta, tudo isso apoiado no núcleo de Digital Twin. Então, essa formação de Digital Supply Chain já está intrínseco aqui, esse núcleo Digital Twin, que foi aquilo que eu contei para vocês. Quais são os cursos que eu trabalhar na minha área de desenvolvimento de produtos? Então, consigo trabalhar, consigo ter um PLM bastante robusto, flexível, com interface amiga, consegue. Hoje, a SAP evoluiu muito nessa área, né? Então, já está tudo muito bem pensado. Consigo trabalhar com de manufatura digital, no planejamento da cadeia de suprimentos, né? Planejo a minha cadeia, crio portais, consigo trabalhar na área de logística, consigo trabalhar na área de gestão de ativos, não vou repetir, né? Então, são cenários de entrega que a gente consegue entender. Só para mostrar aquilo que eu conto para vocês, por favor, né? Estamos com 33 participantes, bacana, né? Muito legal. Voltando então, só para mostrar que a SAP não é só uma empresa de ERP. Ó. Então, ERP é um dos itens entregáveis hoje da SAP. Isso aqui é um retrato, né? É um print screen da tela da SAP no botão produtos, tá certo? Então, você vai lá, www.sap.com, e você percebe que se você adotar a solução de Digital Supply Chain, né, que é essa solução, então você tem uma interface com um outro conjunto de soluções. Então, isso tudo dentro do Enterprise Management, que é o S/4HANA, que, aliás, é o S/4HANA. Tá? Desculpem, que é o S/4HANA. Então, não vou me estender, daria para ficar conversando sobre cada módulo, estuda bastante, conheço os programas de educação para cada situação, né? Mas vou só chamar atenção para o mesmo ponto. Então, quando você vai trabalhar com Digital Supply Chain, você tem que planejar a cadeia, tem que entender qual é a logística da cadeia, vai trabalhar com ferramentas de manufacturing, a exemplo de manufatura digital, integração com softwares de simulação de fábrica, se for o caso, né? Integração com softwares de planejamento de processos, se for o caso. Vai trabalhar com a área de engenharia, né, sustentada pelas aplicações de PLM, Product Lifecycle Management, e vai trabalhar com a gestão dos ativos, né? Então, são grupos de trabalhos distintos, são profissões distintas. Você, assim, se for trilhar na sua função funcional ou técnica, não precisa necessariamente entender especificamente de tudo, mas é bom que você entenda realmente como isso funciona. E, para isso, nós criamos, mais uma vez, os nossos cursos conceituais, né? Cursos curtos, para que você não tenha trabalho e para que você, principalmente, tenha assertividade na sua vida. Tá bom? Então, para terminar, né, a gente passar um traço nessa história, o Digital Twin virou um personagem importante, 4.0, né? E o que é o Digital Twin, então? Então, ele faz a representação virtual de coisas físicas, conforme eu conversei, né, com vocês, e também faz a representação virtual dos sistemas, né? Então, é como se a gente estivesse naquele blueprint lá da indústria 4.0 da SAP, a parte de baixo é a parte física, e a parte superior em azul seria a parte virtual, né? Então, esse conceito de Digital Twin já está intrínseco nas SAP. Nesse momento, com o Digital Twin em mente, então, as empresas, isso é um exemplo, viu, pessoal? Em várias situações, né? Você consegue, então, criar ou trocar o mindset da sua empresa para fazer de novo, né, adotar visões. Vamos supor que a gente chamasse isso de visão funcional, visão lógica, visão de aplicação. Então, por exemplo, visão funcional vai tratar da infraestrutura de produtos, de ativos, de máquinas, de frotas, enfim, aí você vai entender como que você pode, dentro dos processos,
criar o que nós chamamos de manutenção preditiva, insights de veículos, né? Bens conectados ou produtos conectados, né? Como que você cria a sua rede inteligente de ativos, que foi aquilo que eu citei, e aí, numa terceira visão de aplicação, você vai fazer a integração de sistemas, RP, PLM, MES, CRM, Supply Chain, o portal Ariba, né, para compras, muito presente na área de Supply Chain. Então, é só um exemplo, né? E o núcleo de transferência e tudo isso, então, é o Digital Twin, a exemplo da SAP, né? Então, praticamente, assim, a parte SAP, a mudança, eu já contei para vocês, né? Vou fazer aí um fechamento já, e a gente chama isso de resumo dos nossos serviços e da nossa educação, né? Por favor, se você quiser fazer uma academia ECC, a K-Solution tem muita reputação nesse meio, né? Se você quiser entrar aí nesse mundo S4HANA um pouquinho mais avançado, estamos nos colocando à disposição através dessa nova área de negócios, tá certo? Que é a K-Solution Education Advisory Service, para trabalhar nos cenários de indústria 4.0, esses outros dois, e com foco na transformação digital, né? Qualquer coisa que vocês queiram prestar atenção no Informa Learning Assessment, e trabalhamos com cenários Greenfield, Brownfield e frameworks específicos, né? Por exemplo, vou querer colocar IoT na minha frota, então nós entendemos um pouquinho aí do seu legado e como é que a gente pode ajudar isso na implementação, auxiliando as consultorias ou a própria SAP e também com os nossos programas de educação. Então, é isso que a gente conversa no nosso dia a dia, né? Resumindo, criei aqui um slide, né? Então, você contrata desde o E4HANA Learning Assessment, e o E4HANA tem a obrigação de entregar para toda a sua organização, né, um tipo de educação, desde educação com instrutor ao vivo até self, conforme eu já conversei, né, e também entregar aí, desde as academias tradicionais, né, as nossas trilhas de cursos conceituais, o SAP Learning Hub e curso corporate, como eu já conversei, né, e também trilhando aí, te ajudando aí a que você e a equipe consiga entrar nesse programa, né, que é chamado Global Certification, certo? Então, não vou contar tudo isso de novo, né? Fiz questão aí de, bem rapidamente mesmo, detalhar 3 itens, né, nossos cursos conceituais, detalhar um pouquinho do Learning Hub, detalhar um pouquinho, um slide praticamente para cada um, né, só o Learning Hub tem 2, para entender um pouquinho e como a gente pode estudar. Então, é isso, né, em outras palavras. Então, inscrições para todo mundo, está aberto, o calendário da SAP é anual, venha conversar com a gente, né? A gente te orienta nessa indução para a transformação digital da SAP. Então, mas dando um exemplo dos cursos conceituais, né, só para vocês entenderem, nós temos, eu não sei nada de indústria 4.0, nada. Eu queria, assim, economizar um tempo da minha vida de leitura ou de pesquisa, então vai fazer o curso Indústria 4.0 da SAP, 8 horas só, tranquilinho, barato, né? E aí você vai ter toda essa visão detalhada, certo? Esse curso tem um conjunto de perguntas. Preciso automatizar minha engenharia, como eu conversei, vai fazer o curso de PLM e produto inteligente. Agora eu preciso, digamos assim, modernizar o meu chão de fábrica. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre engenharia de manufatura e gestão de produção. Vamos lá conversar e automatizar minha cadeia de fornecimento. Um pouquinho mais extenso esse curso, é mais trabalhoso. Vamos lá conversar com o SAP Digital Supply Chain, detalhar, né? Agora quero trocar a forma de manter os meus ativos. Não quero mais classicamente, né? Desse formato clássico, vou trabalhar na era digital. Então, SAP Ativos Inteligentes. E depois eu quero aprender a fazer E4HANA, porque E4HANA cai um pouquinho aí no conceito de modelagem operacional. Modelagem organizacional, né? Então, vai mexer mais com a questão da enterprise, da empresa, né? Nós podemos fazer esse serviço e muitas vezes você quer criar uma equipe dentro da sua indústria, do seu time de consultoria para fazer esse serviço que você não tem. Então, nós ensinamos a fazer também, tranquilo, né? Por que nós ensinamos? Porque nós
temos a seguinte conclusão, né? É muito grande esse mercado, é muito grande. Então, tem espaço para muita gente e para todo mundo. Então, esse curso é bastante valioso para quem trabalha com arquitetura de sistemas, para quem trabalha com uma consultoria lá que vai compor o projeto inicial, enfim, é bem legal, né? E modelar para tirar fotografias e entender a avaliação, o que nós chamamos de to be, entregar dentro de frameworks, né? Então, nós vamos entender os frameworks. Né? Isso aí já existe assim, questionários, planilhas, sistemas prontos, onde você faz o curso e nós presenteamos o aluno. Então, ele começa a criar realmente essa transformação digital, né, para ele e para a empresa, né, como nós já vimos. Então, só para terminar, né, entendo que muita gente fica curiosa quando diz assim, mas o que é SAP Learning Hub? Né? Uma coisa muito importante, eu estudo Self, onde você tem, assim, entre várias opções, tem 5 opções, mas eu vou destacar 2, né? Uma é o Professional, onde você compra o pacote completo e você paga mensal, né? E a outra é quando você vai trabalhar por especialidades. Nós temos 8 especialidades de SAP Learning Hub, entre elas Finance, IoT, com Supply Chain junto, enfim, existe um conjunto de oportunidades de educação. E quando você chega nesse ponto, você fica imaginando, mas qual é a estrutura do Learning Hub? Então, a estrutura do Learning Hub traz aí o que nós chamamos de Learning Journeys, que são as jornadas de aprendizagem, um conjunto de cursos na forma de e-learning, um ambiente que é chamado Live Access, né, para você botar a mão na massa do sistema, olha só que interessante, né? Um ambiente que é chamado de Learning Room, onde você vai pegar aí e vai criar ambientes específicos para você entrar. Existem vários ambientes específicos já, mais de 100, né? E um conjunto de livros ou documentos que são chamados de e-book para você estudar. Então, o ambiente Learning Hub é isso, né? Para quem não sabia, tem um conjunto de oportunidades para você estudar. Só para você entender, ó, existe mais de 100 Learning Journeys. O que é Learning Journeys? São jornadas de aprendizagem. Dentre essas 100, quais são as melhores? O que está mais em moda? O que as pessoas estão usando? O que está dando mais certo? Vem falar com a gente. Então, isso é por isso que a gente existe, né? Para ajudar vocês aí nessa transformação digital, né? Assim como Learning Rooms, etc. Né? Ou, enfim, né? Nós temos aí mais de 130 mil usuários já membros do SAP Hub. Muito legal. Tá? E, finalizando, né, se eu perguntasse, mas como que eu posso contratar, então, os serviços de For-HANA Learning Assessment, né, colocar na minha organização, baseado, então, nos cenários de engenharia, manufatura, gestão e o empoderamento das pessoas. Então, esse é um exemplo para um cenário de indústria 4.0. Tem outros exemplos, né? Eu trouxe lembra que eu falei que eu ia conversar com vocês apenas sobre indústria 4.0, né? Então, dentro desse contexto, é mais ou menos assim, né? Você solicita o trabalho, nós enviamos uma proposta, nós conversamos aí, criamos uma conferência, entende um pouquinho do problema da sua organização e nós vamos tratar aí, entre 2, 3, 4 reuniões, né, um trabalho que é chamado I4HANA Etapa Zero. Esse I4HANA Etapa Zero, então, vai entender aquilo que você quer, se você quiser fazer a mudança da sua organização como um todo, né? Nesse I4HANA Etapa Zero, ele tem um custo, ele não é de graça, certo? Isso demora 1 mês, 2, 3, 4, aí, né? Dependendo do tamanho da organização, né? Imagina mudar o mindset. E nesse I4HANA Etapa Zero, se for o caso da organização, então nós criamos aí vários workshops, né, para que a gente atenda as várias gerências da sua organização. Criamos aí um macro assessment, né, entendemos um pouquinho do seu problema, em outras palavras, né, entendemos a evolução do ERP dentro da sua indústria e dos outros sistemas também, PLM, exemplo de MES, exemplo de supply chain, etc., né. Colocamos bem claro a conceituação de Digital Twin, de Digital Thread, que foi aquilo que eu conversei com vocês lá atrás, e juntamente com o cliente, exatamente junto, mostrando todas as opções, criamos aí um plano de ação baseado em programas de educação, que, de uma certa forma, então, criar uma orientação, né?
Em outras palavras, se você estiver sozinho, nós ajudamos. Muitas empresas gostam de criar seus times dentro das empresas e outras, a grande maioria que a gente percebe, são auxiliados por consultorias também, né? Consultorias de grande porte. Então, é isso que nós falamos. Lá no plano de ação, então, fica decidido que nós podemos, isso é meramente um exemplo, viu, pessoal, trabalhar por fases, né? Então, primeiro eu vou automatizar a engenharia, depois a fábrica de ativos, né? Então, quando eu falo fábrica, eu falo de gerenciamento da fábrica, depois os ativos, depois o empoderamento da pessoa, tanto faz. Isso é só um exemplo, nem sempre é tão linear assim, quase nunca, né? Então, para a gente entender. Até criando fases especiais, né? Como qualquer uma que você precisar dentro da organização. Então, isso é uma pequena visão, né? De como nós também podemos auxiliar você quando você está pensando em melhorar a sua organização, né? Então, isso é feito no contexto de modelagem organizacional. Então, repetindo, né, nós atendemos desde você até as indústrias. E por falar de indústrias, né, estamos muito concentrados nas indústrias de energia, né, e recursos naturais, nas indústrias de controle discreto e nas indústrias de consumo, certo? Então, isso é o nosso core principal para atendimento de vocês, né? Nesse momento, praticamente termino aí a minha apresentação, né? Durou bastante, quase 1h30, e então me coloco à disposição para perguntas, né? Vou dar uma olhadinha aqui no chat, quais são as principais perguntas. Insisto, né? Gostaria que isso fosse um bate-papo. Até atrás, uns 2, 3 minutos atrás, estávamos com 33 pessoas, estamos com 29 agora, muito legal. Entendemos que o interesse ficou bastante visível de vocês, né? Então, meu nome é Evandro Gama, para quem não me conhece, né? Também sou professor, né? Conforme eu contei para vocês. Também dou aula na Mauá e na K-Solution atualmente. Eu ministro, por exemplo, o curso de Indústria 4.0, né? Coordeno uma equipe aqui. Também trabalho na área de negócios, é o principal. Essa apresentação está sendo feita pela área de negócios, né, para vocês terem uma ideia. E trabalho muito com a área de educação e aconselhamento profissional. Se vocês quiserem dar um print screen na tela, meu celular atendo, 995814784, e o meu e-mail, evandro.gama@ksolution.com.br. E abro novamente perguntas, pessoal. Praticamente isso. Evandro, se você quiser dar uma olhadinha no chat, tá? Tem algumas perguntas para você. Obrigado, Larissa. Vamos lá. Vamos começar. Muito bem. Muito bem. Jesus, interessante mesmo. Bom dia, gosto muito dos seus cursos, Evandro. Excelente professor, já trabalhei com SAP SRMS alguns anos atrás, estou tentando entrar para a carreira de SAP-CD, mas está difícil achar oportunidade, júnior. Estou bem perdido. Legal. Bom, tem um ano com você, né? Não é muito bem o contexto dessa apresentação, mas dá uma ligadinha para mim, passa um e-mail para mim, né? Nós estamos aí com um programa de educação bastante firme para consultor júnior, né? Na carreira, em qualquer carreira, né? Desde uma carreira técnica como uma carreira funcional, a exemplo de na funcional SD. Então, tem boas notícias, né? A gente trabalha aí com um conjunto, com várias consultorias de RH atualmente e várias consultorias de implementação, onde o nosso assunto principal é trabalhar os nossos alunos para criarem oportunidades de mercado dentro desse mercado SAP para SCC ou para S4, tanto faz, né? Tudo bem. Obrigado. Por favor, repetir o nome da plataforma para acesso ao conhecimento da indústria 4.0. Minha internet caiu. Então, o nome da plataforma chama Industrie 4.0, ou seja, em outras palavras, Industrie 4.0. Então, chama plataforma Industrie 4.0. 4.0 quer dizer 4.0, tá certo? Então, vai lá, isso fica tudo certinho para você. Deixa eu ver se consigo anotar. Depois eu passo, senão eu vou lá para o final e não consigo ver, né? Então, Adina, muito bem. Evandro, qual treinamento você dá na K-Solution MM ou alguma outra plataforma? Então, conforme eu acabei de contar, os meus treinamentos, né,
eu escolhi trabalhar muito nessa área conceitual, de formação de conceitos, né, para você, ser humano, pessoa física, etc., e também para organizações. Então, eu trabalho muito com a parte de E4HANA Learning Assessment, né, cria toda essa arquitetura, dirijo essa parte, e também trabalho um pouquinho nos cursos conceituais, que eu adoro dar aula. Então, é uma outra coisa, e é onde eu consigo mostrar as minhas pesquisas, certo? Então, tudo isso está formado para vocês lá nos nossos cursos conceituais. Nos cursos conceituais, não sou apenas eu que dou aula, né? Eu dou 1 ou 2 cursos. Eu trabalho, às vezes, no Indústria 0, trabalho também no curso de modelagem, né? Então, para entender um pouquinho dessa minha aplicação de E4HANA, né? Auxilio todos os outros módulos, coordeno, como o módulo do próprio PLM, de manufatura digital, de digital supply chain, de ativo, são os 4 principais, aí fora esses 2 conceituais, né? Muito mais conceituais, aliás, que todos são, né? Então, é isso aí, tá? Obrigado. Quem perguntou foi a Patrícia. Agora o Norton. Evandro, vou ter de sair, ótimo webinar, site muito interessante, como se pode nos ajudar com isso. Abraço, obrigado, Norton. Sem problemas, obrigado. Evandro, em primeiro lugar, obrigado. Então, o Rodolfo Almeida está falando, né? Pela apresentação, vocês têm algo focado nos novos produtos da SAP, exemplo SCP, agora o BTP, sim, né? Nós temos tudo, né? Então, tudo que você imaginar, de educação de SAP, nós conseguimos entregar, principalmente pelo nosso programa de cursos, né? Com agendas anuais. São cursos VLC, ou, em alguns casos, isso está embutido no SAP Learning Hub. O difícil para algumas pessoas, é saber onde está isso no Learning Hub, onde está isso lá no curso VLC, como conceitualmente eu consigo arranjar é orquestrar tudo isso para a minha educação, né? Então, isso é bem legal. Depois, bom dia, também estou buscando... Então, eu falei agora com o Rodolfo, agora veio o Rafael, né? Então, bom dia, também estou buscando oportunidade para consultor júnior, FCL, mesma coisa, fala com a gente, pega o meu e-mail, passa um e-mail, te atendo, né? E te conto um pouquinho dessas novas oportunidades. Todo dia, né? Um tempo atrás era toda semana, agora nós criamos um processo para isso. Todo dia tem vagas e tem oportunidades para alunos da Cassolution. Algumas delas são para SAP Júnior. E, às vezes, eu consigo conversar com você para te orientar qual é o melhor caminho no teu momento, porque é muito importante o teu momento, né? Olha, tem vaga ali para Júnior, para mercado, mas como que vai vaga Júnior? Então, essa é a principal função que eu tenho também, uma das principais que está na Cassolution, né? No sentido, viu, Rafael, de falar assim, olha, com a tua cultura e com o que você tem de conhecimento e mais a academia, então você consegue galgar esses cargos, então vai naquela consultoria, vai na outra que é mais específica para isso, ou vai nessa indústria, ou nesse segmento de mercado. Isso vale bastante para a sua vida, eu acho, né? Então, espero ter ajudado o Rafael, né? Adriana França. Bom dia, Ivandro. Estou muito grato por esclarecimentos esclarecidos. Não tinha conhecimento da extensão da SAP. Olha que bacana. Muita gente, viu, Adriana? Não é só você, não. Acho que, conforme eu falei lá atrás, né, 70% das pessoas aqui, estamos em 25%, bacana, né? Também não tinham sequer algum conhecimento sobre essa extensão, né, da SAP. Sobre a SAP já tinha, mas sobre a extensão da SAP. Então, bacana, consegui responder todas as perguntas. Agora são exatamente 10h15, né? Nós temos um horário até 23 horas, até 11 horas, tá? Desculpem. E para quem quiser, pode abrir o microfone, pode perguntar, né? Deixar aqui meus dados novamente, Evandro Gama. Trabalho aí nessa área de negócio, Education Advisory Service da Cassolution, entre outras coisas, né? E meu celular 9914784, eu sou do print screen, e o e-mail evandro.gama@cassolution.com.br. Então, fico à disposição, né, para perguntas. Só lembrando, né, que o nosso foco principal dessa apresentação é educação e aconselhamento profissional ou aconselhamento na área da sua organização. Então,
É isso que eu gostaria de conversar. Alguém se habilita a fazer uma pergunta, a bater um papo, ou colocar no chat, não tem problema. Então, alô, o Vitor Faco, bom dia. Você pode disponibilizar os slides por e-mail? Eu posso sim, mas também eu estou gravando essa apresentação, é ao vivo, né, com todo isso que a gente tem aqui. Eu normalmente subo essa apresentação lá no YouTube e depois eu mando o link do YouTube, né? Então, legal que você faz a sua revisão de vida, né, ou de progresso. Bacana, Vitor. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver... Evandro, ó, o Flávio ele fez uma pergunta, Flávio Silva. Vamos lá, bom dia. Você pode disponibilizar os slides? O Flávio Silva, eu não estou vendo aqui. Tá mais para cima, que você acha que não conseguiu ver. Aqui, pronto. Bom dia, Evandro. Para quem está entrando agora no Mundo SAP, qual o tempo necessário, meses e anos de especialização, certificação, cursos, esse profissional precisa... o que esse profissional precisa ter para planejar ou para almejar uma vaga como analista júnior ou consultor? Então, é assim, né? Aquilo que eu conversei com todo mundo. Então, eu vou dar uma impressão, né? Essa impressão eu trago da minha experiência de trabalho. Então, por exemplo, se enxerga assim, chegou um aluno na K-Solution e ele está começando a vida do zero SAP, né? Então, a gente percebe aí que ele faz o curso, uma semana, precisa saber se colocar no mercado para conseguir consultor júnior, né? E o que a gente orienta esse aluno assim, olha, quase que a maioria, por exemplo, das consultorias precisam desse consultor júnior. Então, a gente ajuda você a identificar essa vaga no mercado, se for o caso, né? Muito bem. Uma vez você absorvido pelo mercado, certo? Isso leva um tempo aí de talvez um mês, talvez 2, talvez 3, vai depender muito do seu currículo, vai depender muito da sua competência, né? E aí você começou a trilhar nessa carreira. Não dá 1 ano, 2 anos para você se transformar aí já num consultor, né? Pleno, e aí a coisa começa a progredir na sua vida, né? Quando você entra como júnior, normalmente você ocupa um cargo de sombra, que é apelidado aí no mercado. Você vai aprender com essas pessoas. E uma coisa muito importante para que você consiga acesso rápido a essa carreira é a certificação, né? Eu ia falar lá atrás, acabei esquecendo, mas a certificação comprova que conceitualmente você está preparado para essa jornada de crescimento, né? Ela não exige prática a certificação. Então, eles vão te consagrar com um conjunto de perguntas conceituais, né? Isso é muito importante. E, então, isso vai fazer a diferença quando você estiver procurando a sua oportunidade de carreira, principalmente nas consultorias, né? Em todos os campos, né? Lá na indústria, como cliente final também, mas as consultorias praticamente existem porque eles sabem que você já vem preparado conceitualmente para trabalhar no ambiente que você escolher, tá bom? Então, é uma trilha que todo mundo passa, todo mundo dá certo, não vi até agora ninguém reclamar da carreira SAP, desde que tenha competência, né? Então, isso é importante. Tá bom, Flávio? Qualquer coisa me liga, né? Deixa aí os dados, né? Tá aqui na tela, passa um e-mail para mim que eu ajudo, né? Importante, pessoal, é que a gente gostaria, sinceramente, que você se tornasse um cliente nosso, né? Ou seja, tanto na área de cursos individuais, né? Você mesmo investindo aí na sua carreira, como também o que nós já temos, são várias contas, né? Para que a gente possa, então, ajudar a sua empresa. Com todo esse conhecimento, com toda essa dedicação, né? Que a gente chama até a dedicação com bastante louvor, né, para essa área SAP. Uma área enorme, uma área que traz muita prosperidade para a sua vida, sua organização, né, conforme nós já vimos lá atrás. Você está sempre trabalhando para alguma empresa e essa empresa está sempre trabalhando para os seus clientes. A SAP ajuda a trilhar todo esse conjunto, todo esse ecossistema. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Mais alguma pergunta? Tem uma mensagem nova, mais uma aqui. Marcelo
Marcelo. Bom dia, tenho 25 anos de experiência na área de planejamento de materiais, bacana, controle de estoque e análise de dados para relatórios gerenciais. Além de ser especialista que usa no sistema corporativo RP, vou fazer academia MM. Você acha que tem oportunidades reais em curto prazo? Fui dispensado há 4 semanas. Olha, acabei de contar, né? Então é o mesmo problema lá do Flávio Silva, né? Ou a mesma situação, eu não vou nem chamar de problema, né? Chamar de situação. Então, bate papo comigo, investe mesmo. Não vi ninguém ter decepções em cima, principalmente da carreira MM, que é uma das carreiras mais requisitadas, né? Só que aí, conforme eu contei lá atrás, as oportunidades, 90% ainda estão nesse mercado ECC, tá certo? A gente batiza de 90 a 10 pela proporção de procura que nós temos aqui na Cassoluxo, principalmente, e pelo que eu conheço desse mercado e pelo que eu converso com esse mercado quase que diariamente, né? Então, é isso que eu tenho que te falar. Então, a resposta, assim, é bastante positiva e talvez que vá ajudar muito na sua decisão. Olha, vá em frente mesmo, né? Assuma aí, Marcelo, a sua carreira como consultor de MM, vale muito a pena, tá bom? Muito legal. Muito bem. Evandro, eu vi que os cursos da Cassoluxo não dão certificação. Como faço? Bom, certificação. Vamos desconfundir, né? A primeira coisa. O curso da Cassoluxo, todos eles te dão certificado de participação do curso. A certificação da SAP é um processo mundial. Então, nós preparamos o aluno para trabalhar no mercado, mas também nós preparamos o aluno para prestar, para fazer o exame que vai te dar a certificação, né, na trilha SAP ou na academia SAP que você desejar. Então, quando você fala assim, ó, vi que os cursos da Cassoluxo não dão certificação, como faço para tirar? É isso, né? Os cursos, todos eles da Cassoluxo, dão certificado. E, dependendo da brand, o que é a brand da marca, né? Por exemplo, Microsoft, por exemplo, Amazon, por exemplo, SAP, por exemplo, Oracle, você tem as trilhas de certificações e um conjunto de exames que você tem que fazer. Você, né, tem que fazer inscrição. Entendemos, por exemplo, as certificações e os exames de certificações para SAP, né? Então, só para deixar isso bastante claro, né? Então, o Vitor que está conversando com a gente, Vitor fala. Qualquer coisa, me liga, Vitor, qualquer coisa passa o e-mail, mas eu entendi isso da sua pergunta, né? Marcelo, muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguém aqui que trabalha em uma organização que precisa formar a sua equipe? Se quiser conversar, expor um pouquinho do seu pensamento, das suas ideias. Mais alguma pergunta? Pode escrever aqui no chat, não tem problema, né? Vamos prosseguir. Paramos aí na mensagem do Marcelo, obrigado. Legal. Alguém gostaria de contar alguma coisa, dar a sua mensagem? Se não, vamos encerrar, né? Me coloco à disposição. Mais uma vez, nossa área principal, apenas para finalizar, está centrada na educação do ser humano para essa carreira SAP, e com tudo que está acontecendo, para você prestar atenção assim, nessa transformação digital SAP, quando a gente fala de educação, né? E muito obrigado a todos. Aqui vocês têm o meu contato. Vou mandar um e-mail para vocês, talvez amanhã já, né? No máximo até sexta-feira, mandando aí a apresentação, o link no YouTube, né? Para quem quiser rever, pode compartilhar com os amigos, não tem problema, para ter, assim, para ajudar você na sua decisão de carreira e ajudar a sua empresa aí no que diz respeito ao tema educação para a transformação digital SAP, nos cenários de indústria 4.0, digital supply chain, inteligente enterprise, com as soluções HANA, né? Muito bem.
Esquecendo que a principal tradição da Cassolution são as academias do mundo ECC. Então, também, se você quiser, como foi o caso aqui, conversar sobre FI, CO, MBM, enfim, todas as academias, né, desse mercado ECC à disposição, né? Converso muito sobre isso lá no meu coaching de carreira e também para as atribuições do profissional técnico. Certinho, pessoal? Desejo a todos um super dia, uma super semana e podem contar comigo para qualquer coisa. Um abraço a todos, então, e muito obrigado a presença de vocês e terminamos aí praticamente com 20 pessoas. Muito bacana, viu, pessoal? Se a Ágina, a Adriana, o Anderson, a Gereta, a Isadora, o Jader, a Jéssica, o Jesus, o Diane, o Marcelo, o Pablo, o Rafael, o Rodolfo, o Tiliano, o Vitor, enfim, se quiserem conversar um pouquinho mais, quiserem fazer alguma pergunta, à disposição. Se não quiserem, então, deixo aqui um grande abraço para vocês e muito obrigado pela participação de vocês. Espero ter contribuído. Bacana, obrigado. Foi de muito aprendizado inspirador. A Edna, obrigado, muito obrigado, até outro dia. A Edna me chamou no LinkedIn. Muito bem, abraço, eu acho que consegui responder, não tem problema. Um abraço a todos, pessoal. O pessoal está desligando, podem desligar, não tem problema. Fico aqui até o final para ver se tem mais alguma perguntinha. Obrigado, Larissa, pela participação. Estamos terminando aí na casa de 10h28, quase 10h30, né? Então, durou aí praticamente 2 horas a nossa apresentação. E nos colocamos à disposição. Então, para aqui a nossa gravação. Um abraço a todos, então. Até logo, pessoal. Obrigada, Evandro. Um abraço a todos, então, pessoal. Até mais. Até uma outra hora, viu?